É um prazer estar aqui, em nome da Sociedade Espírita Jorge, totalmente envolvida pela energia da casa, desejando a todos que tenhamos umas boas horas de encontro com o trabalho dessa noite. Hoje nós temos o nosso companheiro Cláudio Munhoz, que fará a palestra, inserida no capítulo 8, itens 11 a 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Vamos fazer a nossa prece envolvendo todas aquelas pessoas que estão nos nossos pensamentos, com a certeza de que estamos todos nós envolvidos pelos nossos anjos guardiões e os guias espirituais da nossa querida Sociedade Espírita Jorge. E a leitura do livro Fonte Viva. Escolherei agora um capítulo aleatório, uma lição para nós. Vamos ver o que os Espíritos têm para nos dizer através dessa leitura, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Lição número 66. Acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga de molde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Recebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelha-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantam para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. É imprescindível, vamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio de nossos afeiçoados ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes parar-lhe o entendimento, com espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Vamos então agora fazer a nossa prece envolvendo todos nós e com especial carinho no nosso companheiro que fará a palestra, assim dizendo: Deus, Pai amado, Jesus, Mestre querido, Jorge, nosso patrão, Trento, Buda, e todos os
pastores, trabalhadores e diretores espirituais da nossa casa de Jesus. Estamos reunidos, Senhor, em seu nome, rogando que mais nesse encontro possamos, Senhor, perceber, alimentar as esperanças, renovar sentimentos de que estás conosco em todos os momentos, que nada nos faltará, que tudo seguirá, Senhor, de acordo com os seus desígnios, com a sua vontade, fazendo nós o que nos cabe. Que a sua luz ilumine todo o planeta e que possamos, nessa noite, ao ouvir os ensinamentos trazidos por Jesus, renovar, Senhor, tudo aquilo que já se encontra na nossa memória espiritual. Graças a Deus. Então, nós vamos passar agora para o Cláudio Munhoz e que você tenha um desempenho e nos envolva sempre com as suas palavras. Bom trabalho, Miguel. Com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que através dessas reflexões possamos trazer para dentro de nós esses ensinamentos que vão nortear nossas vidas, vão nos conduzir através de nossas experiências. O tema de hoje é: se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. Está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, mas também nós temos algumas questões que remontam do item 11 em diante e que vão fazer parte das nossas reflexões. Esse item que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz respeito a uma passagem no Evangelho de Mateus, mais assim, precisamente no capítulo 18, e nós vamos nos ater aos versículos 7 e 8, né, para fazermos então essa nossa reflexão, em que Jesus vai nos fazer uma advertência de grande importância para a nossa vida, para a nossa experiência encarnatória, porque é um alerta que ele nos traz acerca daquilo tudo que devemos observar no cumprimento dos objetivos da encarnação nossa, que é trabalhar pelo nosso progresso moral, pelo nosso progresso intelectual, e assim podermos dar mais um passo na nossa evolução. Então nós vamos iniciar com os 2 versículos, fazendo uma leitura rápida desses 2 versículos, e aí nós vamos fazer uma série de reflexões à luz da nossa doutrina e também trazendo outros elementos do Evangelho para entendermos a dimensão desse ensinamento importante que Jesus nos traz. Então, no versículo 7, nós vamos entrar a advertência. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário ou inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem por quem os escândalos vêm. E aí Jesus, depois, ele vai prosseguir, né? E ele diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo do inferno. Então vamos ver que é uma advertência extremamente forte. Mas aí, nos nossos estudos do Evangelho, dos textos do Novo Testamento, inclusive também fazendo incursões pelo Antigo Testamento, nós vamos observar que é uma característica muito própria daquele povo, daquele tempo, até mesmo do estilo literário com que a Bíblia é escrita, dessa atuação dos profetas, daqueles que tinham uma responsabilidade espiritual de nos trazer verdades e nos trazer orientações, utilizar imagens muito fortes, imagens, exemplificações e até histórias extremamente dramáticas, né, representadas nas parábolas. E nesse caso, Jesus também lança a mão desse expediente, por uma razão muito simples. O objetivo não é assustar.
O objetivo é de fazer acordar. Se não me engano, o texto de abertura do estudo de hoje, lido pela nossa irmã, Marilúcia, fala sobre isso, né? De estarmos adormecidos, de termos a necessidade de levantar e andar. Então, essa advertência que Jesus faz, e assim como outras advertências dentro do Evangelho, são justamente para o nosso despertamento. Então, ele vem e nos coloca essa situação. Mas antes de analisarmos o que Jesus diz, principalmente no versículo 7, que é o ai do mundo por causa dos escândalos, é necessário ou inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem, nós temos que fazer algumas reflexões doutrinárias, voltar naquilo tudo que nós temos aprendido através das leituras, dos estudos na casa espírita, enfim, ao longo desse tempo todo que nos dedicamos, né, ao estudo, à pesquisa, tanto da doutrina quanto do Evangelho, nós temos que fazer um resuminho daquilo que a doutrina nos coloca. Então nós vamos começar por Deus, que é o Criador do universo, que é o nosso Pai Celestial, e na sua definição, já na questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então essa inteligência suprema, inalcançável, é a causa primária de tudo que existe. Então, essa inteligência vem produzir tudo isso. E o princípio da criação de Deus está na seguinte questão: Deus, Espírito, matéria. Espírito como elemento espiritual, a matéria como elemento material. E desse elemento espiritual, ele nos cria os seres inteligentes do universo. Nós somos espíritos e somos, então, portanto, os seres inteligentes da criação. E, através do nosso concurso, agindo sobre a matéria, vamos intelectualizar a matéria, e aí, então, tudo acontece no universo. Dentro de uma proposta de evolução. Porque, após a criação de tudo, surge a lei do progresso, que vai nos impulsionar a todos em direção à luz. E aí, voltando lá no início da nossa criação, vamos ver que nós fomos criados simples e ignorantes, a partir desse elemento espiritual. Constituídos princípios inteligentes, nós vamos empreender a nossa marcha evolutiva através dos reinos, uma sucessão a perder de vista de tempo necessário, experiências necessárias para a formação desse ser espiritual, que ainda está na condição de princípio inteligente. Mas há um momento determinado em que esse princípio inteligente ascende à condição de espírito, com E maiúsculo, como Kardec trata na literatura, indicando que esse ser espiritual ele vai iniciar uma nova trajetória, vamos dizer, definitiva para a sua evolução, na condição humana, de humanização. Então, esse princípio inteligente que passa a condição de espírito vai ter suas experiências nos mundos primitivos, aí depois vem os mundos subsequentes, expiações e provas, regeneração, mundos felizes, mundos celestes. E nós começamos essa trajetória dentro de um grau de imperfeição. Então, na ordem da história espírita, nós estamos ali situados como espíritos imperfeitos. E aí, nesse momento em que iniciamos essa trajetória, já no estágio de humanização, a nossa consciência despertada e também desenvolvida ao longo do tempo, assim como a inteligência, o sentimento, a vontade, os nossos pensamentos articulados, o senso moral, a razão primeiro, depois o senso moral, isso vai sendo agregado à nossa bagagem espiritual na medida em que vamos tendo as experiências encarnatórias.
Então, criados simples e ignorantes, Deus coloca em nossa consciência, ainda em estado latente, as suas leis, os recursos que nós vamos precisar para empreendermos a nossa marcha evolutiva. E a partir daí, então, com o livre-arbítrio, na condição de humanização, nós somos artífices do nosso próprio destino, da nossa própria evolução. Mas a nossa trajetória é regulada por leis infinitas, leis perfeitas, portanto, leis imutáveis, que, estando dentro da nossa consciência, vão nos regular, vão nos exigir ajustes permanentes para que, através desse aperfeiçoamento, nos transformemos de centelhas para a luz. Então, é um processo de autoiluminação que nós vamos empreender na medida em que cumprimos os ciclos encarnatórios. Porque quis Deus assim que os espíritos evoluíssem através das experiências em mundos físicos, até alcançar a sua pureza e assim poder viver a sua vida plena na espiritualidade, nos mundos celestes. Então, essa é uma trajetória que Deus nos dá. Só que nesse estágio que nos encontramos, já no final de um ciclo de expiações e provas, próximos da chegada da regeneração, em plena transição planetária e justamente na fase final, na fase mais aguda, nós estamos vivenciando esse momento com muita seriedade, com muita serenidade, para podermos ultrapassar por tudo isso da forma mais tranquila possível, cumprindo aquilo que nos cabe nesse momento. Porque não estamos aqui à toa, não estamos aqui por acaso. Esse é o momento de estarmos aqui. Então é a experiência que temos diante desse projeto de Deus. E temos que ser resignados com tudo isso. Aceitar aquilo que nos é colocado como prova para nos testar. E nesse momento decisivo, a questão de ascendermos a mundos mais evoluídos, ou então no próximo estágio em que a Terra se encontrará, de regeneração, ou se seremos degradados daqui por não termos condições, né, de ascender esse mundo. Isso vai depender do nosso padrão mental, daquilo que estamos emitindo em termos de frequência vibratória, porque tudo é uma questão de sintonia. E nós vamos perceber que nessa advertência de Jesus não há nenhuma intenção do Mestre de nos acusar, de nos julgar, de nos condenar. É apenas uma advertência forte para que despertemos. Porque o julgamento, ele não se dá fora de nós, num tribunal constituído, presidido por alguém que vai então estabelecer uma sentença. O julgamento a que somos submetidos, ele se dá no tribunal íntimo de cada um. Porque estando as leis de Deus gravadas na nossa consciência, é a nossa consciência o grande tribunal. Então, no transcorrer das nossas ações, das nossas experiências, nós vamos nos deparando com pensamentos, sentimentos, reações, ações, palavras. Tudo isso constitui a nossa obra, os nossos feitos, ou, simbolizando a árvore, os nossos frutos. E conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Nós vamos ser medidos pelas nossas obras. Deus dá a cada um conforme as suas obras. Então, todo esse processo de julgamento que se dá permanentemente, ele ocorre dentro de nós. E esse esforço que fazemos para evoluir, vamos trabalhando também na melhoria do nosso padrão mental. E assim vamos entrando em sintonia com as faixas de frequências vibratórias mais evoluídas. E assim, então, vamos nos aperfeiçoando, nos iluminando. Então, dentro dessa síntese que nós fazemos de tudo que aprendemos através da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, é que vamos ter condições de entender os seus ensinamentos trazidos no Evangelho. Então, vamos observar, por esse texto que está no Evangelho, o do versículo 7 em particular,
Ai do mundo por causa dos escândalos, é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem porque o escândalo vem. Então, nós percebemos que trata-se de um versículo. Esse versículo ele é dividido em 3 partes. Então, nós, quando dividimos um versículo em partes, cada parte nós denominamos como unidade de texto. E isso facilita o processo de mergulho em cima do que está sendo dito, e aí vamos trabalhar dentro do conhecimento que conseguimos alcançar até agora, o entendimento daquilo que o mestre pretende nos passar. Então vamos dividir esse versículo nessas 3 partes. Ai do mundo por causa dos escândalos. Então ele começa com uma interjeição. E essa interjeição tem vários significados. Pode ser de dor, mas nesse caso aqui é de uma espécie de lamento. Mas um lamento com um vigor muito grande para nos fazer despertar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Então ele vai mencionar os escândalos. E o que seriam os escândalos? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma definição muito interessante, né? Porque quando vamos ver o significado de escândalo no dicionário, ou quando vamos nos lembrar da aplicação prática dessa palavra, o que nos causa escândalo, aí vamos ter assim um entendimento um pouquinho diferente, mas no âmbito espiritual, o termo escândalo ele tem um outro sentido. Então vamos ver o que está escrito aqui no livro. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Esse trecho está no item 12. E nós vamos perceber que, tentando traduzir, tentando interpretar esse termo dentro do texto, vamos verificar que escândalo representa a transgressão das leis de Deus. E essa transgressão se dá dentro de nós, porque estando as leis de Deus gravadas na nossa consciência, essa transgressão é dentro. E quando transgredimos a lei de Deus, e nessa transgressão atingimos o próximo, prejudicamos outras pessoas, causamos o mal ao nosso redor, antes de mais nada fazemos mal primeiramente a nós mesmos. É a consciência que vai receber o primeiro impacto dessa transgressão. E aí nós vamos nos deparar com diversos estágios lidando com essa situação. Vamos ter a consciência pesada do ato que fizemos, porque é notório que a transgressão, à lei de Deus, venha nos causar impacto, isso é notório. E aí, então, no primeiro momento, nós ficamos diante da consciência pesada, de um sentimento de culpa. Isso não representando ainda um remorso ou mesmo um arrependimento. Então, quando isso acontece, essa lei, principalmente a lei de causa e efeito, ela vai atuar no sentido de promover os ajustes necessários. E como é uma lei que não pune, mas nos traz um aprendizado, essa lei vai pacientemente esperar o momento certo para agir. Porque esse momento certo é aquele momento em que estamos preparados para enfrentar as consequências da lei. Então, dentro dessa dinâmica de Deus, fica afastado todo o pensamento de que o que vem da parte de Deus é para nos punir, nos castigar. É sempre com o intuito de nos trazer aprendizado. E esse aprendizado ele pode ser mais ou menos doloroso, dependendo da forma como lidamos com isso. E aí, nesse sentido, o autoconhecimento é a ferramenta mais importante que nós temos para, através desses mergulhos, verificar todas essas questões. O que está se passando dentro de nós? O que temos ainda dentro de nós? De bom e de ruim. Daquilo que já conseguimos trabalhar, de eliminar das nossas imperfeições, mas perceber os resquícios que elas ainda promovem dentro da gente. E isso vai se manifestar através de diversas situações da vida.
Tem situações que nós vamos conseguir vencer com tranquilidade, porque já conseguimos alcançar um determinado progresso. Mas, diante de outras situações, a nossa resposta não vai ser satisfatória. Ainda vai deixar a desejar em relação a tudo que aprendemos. Então, existe uma diferença entre o que temos de convicção, de entendimento dos ensinamentos do Evangelho, da nossa doutrina, e da prática efetiva na nossa vida. Paulo de Tarso costumava dizer assim, o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu quero, esse ainda não consigo fazer. Então, por mais consciência que tenhamos do que seja o bem e o mal, as nossas imperfeições ainda nos colocam dentro de uma situação em que o bem que queremos fazer ainda não somos capazes de realizar, por conta das circunstâncias. E aí vem o processo de desenvolvimento que Deus nos coloca através das expiações, que são os resgates, através das provas, que são situações em que somos testados naquilo tudo que já aprendemos. Engraçado que teve um outro dia que nós conduzimos estudos, damos palestras, as pessoas podem pensar que estamos num determinado estágio muito elevado, mas isso não é verdade, né? E nós nos deparamos todos os dias com esses tropeços. Então, tinha acabado de fazer um estudo com um grupo, né, online. O estudo foi sobre o novo mandamento de Jesus. Então, foi uma reflexão muito bonita, né? Nós trabalhamos, o grupo participou bastante dessa reflexão. E no finalzinho, alguém chegou, fez um comentário ligado à política. Eu fui fazer um comentário. Veio aquele arrepio da cabeça aos pés, e aí, estando ligados na consciência, né, com esse hábito de fazer o autoconhecimento, percebemos o tropeção que cometemos. Né? Aí eu cheguei para o grupo e disse assim, acabei de estragar todo um estudo bonito que nós fizemos por conta desse comentário infeliz. Porque a vida da gente é assim. Nós estamos diante de situações, nesse momento nós temos muitas situações dramáticas, estamos vendo pessoas sofrendo, estamos vendo a irresponsabilidade de muita gente, né? E, por vezes, nós não conseguimos fazer aquilo que nos cabe nesse momento, diante de tanto sofrimento, de sairmos em auxílio ao próximo. Então, assim, ficamos examinando todas essas coisas e, diante dessa pressão, muitas das vezes acabamos tropeçando. Né? Agora, temos que ter a hombridade, a honestidade de reconhecer isso, de reconhecer ainda o nosso grau de imperfeição, de identificar o que se manifesta dessa imperfeição e que acaba atrapalhando todo um trabalho de construção que estamos fazendo ao longo desse tempo, a custa de muito trabalho, a custa de muita luta. E, de repente, num simples ato, num simples comentário, colocamos tudo abaixo. Aí temos que reerguer tudo, porque Jesus não vai ficar lá se lamentando aí, chorando no canto, na beira do caminho. Levanta-te e anda. Então nós temos que reconhecer e começar a empreender as transformações. Esse é o nosso processo. É isso que está posto dentro de nós. Então, o Evangelho, a doutrina, trazem essa iluminação para que nós tenhamos condições, instrumentos para empreendermos essa nossa caminhada. Então, voltando aqui ao que a advertência de Jesus, ai do mundo por causa dos escândalos, já vimos o que significa o escândalo, que são as transgressões, e aí ele coloca a questão da transgressão em âmbito coletivo, iniciando com uma interjeição, com um lamento. Ai do mundo por causa dos escândalos. E, olhando para esse momento que nós estamos passando, de fim de ciclo, de provas muito duras, né? Nós vamos entender que esse trecho do versículo se refere a isso. É uma advertência em âmbito coletivo. Então, o que estamos passando atingiu o mundo como um todo. Atingiu as individualidades, mas, ao mesmo tempo, repercutiu no coletivo. E não é no coletivo de uma sociedade, de uma nação, é no coletivo, no âmbito da humanidade. Então, geral.
em todos os cantos do planeta. Então, todos nós encarnados, e os que estão desencarnados também estão mobilizados nesse sentido, cada um no seu grau, para esse momento. Então, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque o que estamos experimentando, vivenciando, é resultado daquilo que de ruim a humanidade construiu ao longo da história. Porque a história da humanidade tem coisas maravilhosas. Desde o advento da vinda dos capelinos, 28 mil anos, em que eles vieram no momento em que a Terra estava primitiva, e eles vieram para iniciar uma nova caminhada no mundo de expiações e provas que ainda não estava criado, né? Que ainda não estava efetivamente. Então eles vieram para participar dessa transição de mundo primitivo para expiações e provas, e através da introdução dos seus conhecimentos intelectuais e morais num determinado nível, né, religioso, tudo isso, eles então promoveram uma construção maravilhosa através das civilizações que foram surgindo a partir daí, a partir do momento em que eles começaram a reencarnar. Processo um pouco lento, mas muito mais acelerado do que todo o processo de mais de 3 milhões de anos de mundo primitivo. Então, em pouco tempo, questões de, dentro da questão do ciclo, 28 mil anos, nós conseguimos avançar muito se comparados ao período lá dos 3 milhões de anos ou mais de mundo primitivo, das nossas experiências lá no princípio. Mas dentro dessas maravilhas todas trazidas de conhecimento, né, de avanço, de progresso, nós também produzimos muitas mazelas, as guerras, as desigualdades, a pobreza, a miséria, a fome, metade da população do planeta sem acesso à rede de esgoto, à água potável, à educação, à saúde. E aí nós vemos o que temos no mundo, em países muito ricos e países miseráveis, nós vamos encontrar isso na representação de cada sociedade. Quando temos uma parte dessa sociedade, uma parte muito pequena, geralmente é sempre uma minoria, usufruindo do bom e do melhor, e uma grande maioria tendo muitas dificuldades. Esse momento, por exemplo, de pandemia, de necessidade de ter um sistema de saúde que possa atender essas demandas que agora são imensas, aí vemos que a parte mais fragilizada, a parte mais prejudicada é da parcela mais pobre. Porque o rico tem recurso e com dinheiro paga-se tudo. Então tem-se de tudo do bom e do melhor. E esse é um outro problema que nós trouxemos dentro da nossa construção evolutiva de planeta. É que as conquistas materiais tecnológicas não estão a serviço da humanidade como um todo. Para utilizar tudo isso, é preciso ter dinheiro. E só as pessoas que têm uma condição melhor é que têm acesso a essas facilidades. Quando, na verdade, o mundo de regeneração, ele vai exigir de nós toda uma estrutura em que os benefícios alcançados pelo progresso da humanidade, eles têm que ser revertidos para todos. E aqueles que não têm condições, que são mais fracos, que precisam de auxílio, esses terão que ser amparados pelos mais fortes. Isso está no livro dos Espíritos. Os Espíritos reforçam isso. Mas nós não conseguimos atingir esse grau até o momento. Então, tudo isso é sinal de que, para a próxima era, esse aspecto negativo da nossa evolução não poderá mais ser observado. Então, é preciso que se tenha uma nova estrutura de construção de sociedade, de construção de humanidade nas relações dos países em que a justiça, o amor, a cooperação, a solidariedade, a fraternidade estarão na frente. Quando nós fizemos nos nossos estudos, nós temos vários módulos de estudos, então um deles é sobre as parábolas, né? Então, quando estudamos a parábola do trigo e do joio, nós observamos que nas explicações que Jesus só dá explicação em duas parábolas, a do semeador e a do trigo e do joio, para nos dar a indicação de como a parábola precisa ser interpretada.
né? E são interpretações primorosas, nem precisava estar falando isso, porque vem da parte de Jesus. Mas ele toma esse cuidado e no seu evangelho tem isso. E depois as outras parábolas, elas vão ficar por nossa conta, né, de entendimento para podermos interpretar. Mas na parábola do trigo e do joio, ele vai dizer o seguinte, que na hora da ceifa, ele enviará os anjos do céu. E esses anjos do céu representam, na interpretação, como espíritos de grande iluminação que vêm de outros orbes, né? E que na literatura de Filomeno de Miranda, por exemplo, Dr. Bezerra tem informações muito claras a esse respeito, espíritos que vêm de Alcione, né? da constelação de Touro. No próprio Transição Planetária de Filomeno de Miranda tem uma fala de um desses espíritos da constelação de Touro, mostrando qual é o papel deles nesse momento aqui. Então, esses espíritos vão participar da ceifa, desse momento da seleção natural daqueles que vão para a regeneração daqueles que vão sair do planeta. Mas um outro grupo virá para estabelecer novas estruturas de funcionamento de todas as sociedades, de toda a humanidade, no sentido, então, de começar um novo estágio evolutivo do nosso planeta em condições melhores, em que seja, então, portanto, trabalhada essa questão da fraternidade, da solidariedade, da justiça, do amor, da caridade, né? Então, nós que tivemos essa experiência toda, não estaremos à frente desse processo, porque tudo aquilo que dermos de contribuição será com a experiência que pregressa que nós tivemos, essa bagagem que nós trazemos. Essa bagagem traz as marcas dos nossos erros, dos nossos vícios. E, nesse sentido, não nos é possível estabelecer as bases e os fundamentos dessa nova era, né, em que serão colocados novas estruturas para que as sociedades e a humanidade como um todo possa, então, seguir o seu novo caminho. Então, essa questão nos é colocada de uma forma muito forte para que tenhamos esse entendimento. Porque esse momento em que o planeta vai ganhar uma nova forma, vai se conduzir de uma nova maneira, com novos valores, é necessário que espíritos trazidos de outros orbes possam estabelecer esses novos parâmetros. E aí, na espiritualidade, aqueles que permanecerem para o mundo de regeneração serão devidamente orientados, preparados, e as programações encarnatórias, então, passarão a cumprir esses novos objetivos de evolução do espírito, né? Então, voltando ao versículo 7, na segunda parte, em que Jesus coloca, é necessário ou inevitável que venham os escândalos, Jesus aí não está autorizando nem consentindo que as transgressões às leis de Deus sejam praticadas. Ele apenas está constatando que, no atual estágio, nós, espíritos imperfeitos, cumprindo o nosso estágio evolutivo no mundo de expiações e provas, estamos suscetíveis a cometer essas transgressões à lei de Deus. Mas aí no versículo seguinte, na terceira parte desse mesmo versículo, ele vai colocar, mas ai do homem porque o escândalo vem. Então aí temos de novo a interjeição, que tem um significado de lamento, de uma advertência, em função das transgressões praticadas, mas agora no âmbito individual, em que o homem individualmente será responsabilizado por aquilo que praticar. Então, nesse sentido, como aqui é um mundo de expiações e provas, e nós passamos pelo nosso processo expiatório, pelo nosso processo probatório, e também uma parte da missão que nos cabe, no que diz respeito à expiação, que nós vamos ter que enfrentar situações semelhantes ou correlatas em função daquilo que praticamos no passado, e nada disso tem a ver com a aplicação de lei de causa e efeito. A lei atua de uma forma da mais hábil possível, no sentido de nos colocar num processo de aprendizado. Então, nós vamos entender que ninguém está autorizado
a ser o agente da aplicação dessa lei. Né? Então, ninguém tem na sua programação encarnatória a missão, ou lá que seja, de promover a justiça em função da expiação que alguém possa ter que passar. Então, nesse sentido, Jesus quis dizer que estamos num mundo suscetível a isso em função dos habitantes que aqui se encontram. Mas aqueles que promoverem toda a sorte de transgressão à lei de Deus, esse então terá sobre si a aplicação da própria lei. Né? Então, esse versículo fecha muito bem esse entendimento. Nos estudos, eu costumo colocar que temos que observá-lo para podermos, assim, nos situar em termos de estágio evolutivo no mundo em que nos encontramos e, a partir desse entendimento, podermos realizar tudo aquilo que diz respeito aos objetivos da nossa encarnação dentro desse processo evolutivo. E passando para o versículo seguinte, o versículo 8, né, mais uma vez relembrando, Jesus diz o seguinte: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo do inferno. É uma imagem forte que Jesus utiliza. Já comentamos no início que essa era uma prática daquela época, fazia parte da cultura, do entendimento religioso do povo hebreu, do próprio grau de entendimento de evolução daquele povo. E isso vem lá desde o Antigo Testamento, com os profetas, Moisés, Abraão, para trás, né? E a partir de Jesus também, Paulo de Tarso, essa colocação muito forte das questões, dos ensinamentos que tinham um objetivo de despertar aqueles que estavam dormindo. Temos que lembrar que, naquela época, éramos espíritos num estágio de infância, caminhando para, vamos dizer assim, a nossa adolescência espiritual. Então, precisávamos despertar os nossos sentidos, o nosso entendimento para as verdades que Jesus estava nos trazendo. Então, era preciso esse impacto. Então, Jesus coloca essa questão que nós vamos ver na doutrina espírita, na codificação, o respaldo disso. Porque, na medida em que vamos transgredindo as leis de Deus, e transgredimos as leis de Deus de diversas formas, através do pensamento, através das palavras, dos sentimentos, das intenções, das ações. E quando tudo isso se reverte em ações, né, voltadas para a prática do mal, essas transgressões, além de atingirem o próximo, de causarem danos ao próximo, a todos aqueles que estão à nossa volta, a psicosfera do planeta, antes de mais nada, ela vai nos prejudicar nós mesmos. Porque tudo isso sai de dentro de nós. Então, essa intoxicação que nós vamos submetendo o nosso espírito, tudo isso vai impregnando o perispírito, a ponto de, em determinadas circunstâncias, chegarmos até a condição de mutilá-lo. E tudo isso precisa ser ajustado, precisa ser reparado. E só será possível através das sucessivas encarnações. Então, se temos o nosso perispírito intoxicado, impregnado ou mutilado, quando reencarnamos, nós projetamos isso para o corpo físico. Porque uma das definições do perispírito é ele ser um modelo organizador biológico. Então, nós precisamos dessa ação que nos é permitida quando fazemos as experiências no mundo físico, para que o perispírito, a partir daí, comece a se recompor. Então, muitas das vezes, irmãos que têm uma condição extremamente dolorosa nesse sentido, vão necessitar de 2, 3 encarnações, até ou mais, para poder recompor o perispírito. Tamanho o dano cometido pelas próprias transgressões. Então, a mensagem de hoje tem esse propósito de nos levar a essa reflexão, principalmente nesse momento tão difícil em que estamos passando, momento de fim de ciclo, fim da transição planetária, o momento mais agudo da nossa experiência,
e que nós vamos ter que passar tudo isso com muita resignação, com muita fé em Deus, para podermos, então, ultrapassar esse momento e, assim, nos candidatarmos ao mundo de regeneração. Muito obrigado a todos os irmãos pela atenção, que a paz de Jesus esteja com todos nós agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos a esses momentos proporcionados com a paixão, com a verdade que o Cláudio tem naquilo que ele fala, passa para a gente essa certeza que nos envolve de uma maneira muito especial. Eu tô meio mole, eu fiquei emocionada. Obrigada, Cláudio, pela oportunidade de te ouvir. Muito obrigada mesmo. Nós vamos, então, encerrando aqui. Faremos agora a nossa prece de agradecimento, porque é tudo dai graças, não é verdade? Então, vamos orar, agradecendo, Senhor Jesus, Deus nosso Pai, pela oportunidade de nos reunirmos esta noite, sobre o seu evangelho de amor, que a tua paz nos envolva agora e sempre. Obrigada a todos pela participação, graças a Deus.